lá então, pessoal, Era Napoleônica, parte 2, a missão. Bem, vimos na parte 1 de nossa aula sobre a Era Napoleônica de que maneira que Napoleão foi cada vez mais concentrando o poder político. Tornou-se cônsul em 1799, chegou ao poder através do golpe do 18 Brumário. Em seguida, tornou-se primeiro cônsul e em 1804 ocorreu um plebiscito, onde a maioria da população francesa acabou ratificando a ideia de Napoleão se tornar imperador daquele país. Deu início, então, à fase do Império Napoleônico. O Império Napoleônico ocorreu entre 1804 e 1814, quando Napoleão foi derrotado. Esses 10 anos são marcados por constantes guerras. Guerras externas promovidas por Napoleão, que tinha como principal inimigo, a principal inimiga da França era a Inglaterra, por conta da competição industrial entre os dois países. A Inglaterra, a principal potência do capitalismo internacional, e a França, a concorrente que mais ameaçava. Durante a fase do Império Napoleônico, continuaram a ocorrer a formação de coligações militares formadas pelas monarquias absolutistas em oposição ao liberalismo político da Revolução Francesa, e a Inglaterra como grande rival de Napoleão também ao longo do período do Império. As coligações continuavam a ser realizadas, essas alianças militares contra os franceses. Em 1805, por exemplo, ocorreu a formação da Terceira Coligação, composta pela Inglaterra, pela Rússia e também pela Áustria. França e Espanha se aliaram militarmente para tentar derrotar a Inglaterra. Era o objetivo de Napoleão tentar uma invasão do Canal da Mancha, que liga França à Inglaterra. É a passagem em direção à Inglaterra, o Canal da Mancha. Entretanto, este intento de Napoleão não foi alcançado, porque na Batalha de Trafalgar ocorreu a derrota francesa para a Inglaterra, do almirante Nelson, que inclusive morreu na Batalha de Trafalgar, mas derrotou a marinha francesa junto com a marinha espanhola. Então, tivemos a célebre Batalha de Trafalgar, uma batalha naval que representou uma derrota fragorosa da marinha de guerra francesa para a marinha de guerra britânica. Então a gente tem nesse contexto, mar e terra, dessa oposição entre Inglaterra e França. Tínhamos a impossibilidade de uma vitória definitiva. Por que razão, meus amigos? Porque o exército francês era o mais bem preparado, o mais bem disciplinado, o mais bem treinado. Praticamente não havia adversários à altura do exército francês. Por outro lado, a Inglaterra era a rainha dos mares, a marinha de guerra mais poderosa, não havendo meios de derrotá-la. A única maneira de Napoleão invadir a Inglaterra seria através do Canal da Mancha, seria através da navegação. Mas como fazê-lo se a Inglaterra possuía uma marinha de guerra tão eficiente? Então, diante desse contexto, Napoleão vai priorizar as guerras terrestres, onde praticamente não tinha adversários à altura nesse período do início da fase imperial. Sendo assim, o exército francês conseguiu derrotar a Terceira Coligação nas batalhas de Ulm, na Prússia, e Austerlitz, na Áustria. É a vitória continental do exército francês sobre os exércitos da Terceira Coligação, demonstrando de maneira inequívoca
demonstrando de maneira inequívoca a superioridade terrestre das tropas francesas. As vitórias fundamentais nas batalhas de Ulm e Austerlitz significaram o fim do Sacro Império Romano Germânico e a criação da Confederação do Reno. O Sacro Império, que existia desde a época da Idade Média, chegou ao seu final por conta da vitória francesa sobre a Terceira Coligação nessas duas citadas batalhas. Então, este era o mapa político europeu da época do Império Napoleônico. A França conseguindo várias vitórias que simbolizavam conquistas territoriais bem interessantes. O final do Sacro Império Romano Germânico, surgindo daí a chamada Confederação do Reno. Bem, diante da impossibilidade de derrotar a Inglaterra, de subjugá-la, Napoleão então resolveu atingi-la em seu ponto mais vulnerável, que era justamente a economia. Por essa razão, no ano de 1806, Napoleão decretou o chamado bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Foi uma medida tomada por Napoleão com o objetivo de isolar economicamente a Inglaterra. Ele queria justamente neutralizar o poder econômico inglês no continente europeu. Queria privar a Inglaterra do acesso ao mercado europeu. Queria isolar a Inglaterra dentro do continente europeu, implantando esse bloqueio, impedindo que as nações europeias comercializassem com a Inglaterra, comprasse os produtos industrializados ingleses ou vendesse a produção agrícola para a Inglaterra. E através do chamado Decreto de Berlim, de 1806, Napoleão foi bastante taxativo. Ameaçou de invasão militar todas as nações europeias que ousassem desrespeitar os ditames do bloqueio continental. Isto é, quem não cumprisse o bloqueio continental, quem continuasse a comercializar com a Inglaterra, teria o seu território invadido pelas tropas francesas. Então, esse era o grande objetivo de Napoleão. Era implantar esse bloqueio continental, isolar a Inglaterra dentro do continente europeu e impedir que os produtos industrializados ingleses entrassem no mercado consumidor europeu. E impedir também que os países do continente vendessem sua produção agrícola para a Inglaterra. Napoleão queria esmagar a economia inglesa para enfraquecê-la e poder derrotá-la militarmente. Esse era o grande plano do bloqueio continental, que, como veremos, acabou não surtindo o efeito desejado. 1807 a 1809 ocorrem as vitórias do exército francês sobre a quarta e a quinta coligação. Importante destacar também que nesse contexto histórico, Napoleão consegue uma importantíssima aliada política, que é a Rússia. Napoleão, através do chamado Tratado de Tilsit, consegue fazer com que a Rússia, o Império Russo poderoso, gigantesco Império Russo, também faça parte do bloqueio continental. Portanto, esse acordo político entre o imperador francês Napoleão Bonaparte e o czar de todas as Rússias, Alexandre I, celebrado no Tratado de Tilsit, faz com que a Rússia entre no embargo econômico para prejudicar os interesses econômicos da Inglaterra. Essa fase, que vai de 1807 até 1809,
temos a consolidação do bloqueio continental. Entretanto, também nessa fase, começam as implicações do bloqueio. E que implicações são essas? Várias. Por exemplo, primeiro ponto importante, a economia francesa não estava suficientemente preparada para substituir a economia inglesa. Isto é, a França não estava ainda com sua industrialização plenamente consolidada para abastecer as nações europeias com as mercadorias que costumeiramente eram fornecidas pelos ingleses. Segundo ponto, havia a produção de cereais, a produção agrícola das nações europeias, que a França também não conseguia absorver. Então surgem as implicações importantíssimas do bloqueio continental. E mais do que isso, vão começar a surgir países que vão simplesmente furar o bloqueio continental, que vão desrespeitar as ordens do imperador Napoleão Bonaparte. Temos essa fase do avanço liberal na Europa, que são diretamente relacionadas à expansão napoleônica, que são vistos como desdobramentos das ações militares de Napoleão. O importante ponto para você perceber é que as ações militares dos franceses pela Europa contribuíam também para a disseminação dos ideais iluministas. Os ideais que foram tão importantes durante o processo da Revolução Francesa chegaram aos outros países do continente também, por intermédio das guerras napoleônicas. Nós podemos dizer que, indiretamente, Napoleão contribuiu para espalhar, para disseminar os ideais liberais pela Europa. Olha aqui, expansão dos ideais liberais, fruto da expansão napoleônica, de suas conquistas militares, dessas guerras em vários pontos da Europa, na Prússia, na Áustria. Ruptura com o antigo regime. Claro que esses ideais iluministas, chegando a outras nações, contribuíam para o aumento da insatisfação em relação ao antigo regime, sociedade de ordens, o absolutismo monárquico, o mercantilismo econômico. E, ao mesmo tempo, também, meus amigos, contribuiu para o desenvolvimento de lutas nacionalistas nos países invadidos pelas tropas napoleônicas, a exemplo do que ocorreu na Espanha. Muitas revoltas nacionalistas contra a presença de soldados franceses em território espanhol. Todos esses fatores contribuem para o início da queda de Napoleão Bonaparte. Outro fato importante, também ocorrido na fase do Império Napoleônico, foi o casamento de Napoleão com Maria Luísa, princesa austríaca, irmã de Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I. Bem, os objetivos de Napoleão ao se estabelecer esse casamento com a princesa da dinastia dos Habsburgo, austríaca, era estabelecer uma relação de parentesco com esta importante casa dinástica europeia, os Habsburgo. Promover dessa forma, dessa maneira, o objetivo básico de Napoleão era conseguir uma legitimação do governo dos Bonaparte. Ou seja, conseguir um certo enobrecimento da família real francesa. Vamos lembrar que Napoleão era membro da pequena nobreza da Córcega, sofreu um certo preconceito quando chegou à França
e foi superando essas dificuldades até se tornar imperador, mas ainda era visto com certo preconceito em relação às demais casas dinásticas europeias, aos Habsburgo, por exemplo, que dominavam o Império Austríaco. Napoleão esperava que esse seu casamento com uma princesa, membro da mais alta casa da nobreza da Europa Ocidental, os Habsburgo, Napoleão esperava que isso rendesse importantes alianças políticas com as monarquias europeias. E Napoleão também esperava conseguir um herdeiro para o trono, fato que verdadeiramente aconteceu. Nasceu o filho de Napoleão com a princesa Maria Luísa. Entretanto, os outros objetivos mencionados anteriormente não foram alcançados. Napoleão, ele era casado com Joséphine. A primeira esposa de Napoleão não conseguiu dar um herdeiro para ele. Então Napoleão separou-se de Joséphine, casou-se com a princesa Maria Luísa, com o objetivo de firmar alianças políticas com essas casas reais europeias e conseguir também um herdeiro para o trono francês. O casamento de Napoleão e Maria Luísa aconteceu no ano de 1810. Bem, agora vamos tratar de um assunto que está diretamente relacionado com a história do Brasil, que diz respeito exatamente ao posicionamento adotado pela coroa portuguesa diante da decretação do bloqueio continental. Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806, proibindo as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. Portugal, que a princípio ficou meio titubeante, sem saber o que fazer, meio que perdido entre a cruz e a caldeirinha, o príncipe regente de Portugal, Dom João, que sucedera a sua impossibilitada mãe, Dona Maria I, a louca. Então Dom João governava Portugal na condição de príncipe regente. Ficou meio indeciso em que caminho tomar. Se seguia o bloqueio continental obedecendo a Napoleão, iria contrariar os interesses da Inglaterra. Mas, por outro lado, se permanecia fiel aos ingleses, iria trazer contra si a ira de Napoleão. E aí o território português poderia ser invadido. Os ingleses vão intervir e vão apresentar uma solução. Na verdade, um plano que já existia desde o século XVIII, que era a da transferência da família real portuguesa para a sua mais importante colônia, o Brasil. Então, diante da ameaça das tropas francesas ao território de Portugal, a corte não teve dúvida, com o apoio da Inglaterra, transferiu-se para a América Portuguesa. Essa transferência se dá em dezembro de 1807 e em janeiro de 1808 a família real portuguesa chega ao Brasil. E uma das primeiras medidas tomadas por Dom João ao chegar na América Portuguesa foi decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E naquele contexto histórico, a nação amiga de Portugal era justamente a Inglaterra. O estabelecimento da família real portuguesa no Brasil deu início ao chamado período joanino. O período joanino é a fase histórica em que a corte portuguesa estabeleceu-se em território brasileiro. Vai de 1808 até 1821. E o período joanino foi fundamental para criar as condições fundamentais para o processo de independência do Brasil. 1808, aprovação da abertura dos portos brasileiros às nações amigas. 1810,
Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, Tratado de Aliança e Amizade entre esses dois países também. 1815, elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, durante a estadia da corte portuguesa no Brasil, sedimentou-se o caminho em direção à independência do Brasil. Temos também o posicionamento da Espanha, que também é muito interessante nesse contexto de ascensão e queda de Napoleão. Napoleão acabou depondo o rei espanhol Fernando VII e colocando em seu lugar José Bonaparte, que era justamente o irmão de Napoleão. Napoleão nomeou seu irmão para ser o novo rei da Espanha. Entretanto, José Bonaparte não conseguiu estabilizar a séria crise que o país vivia, com muitas revoltas, com muitas rebeliões, muitas guerrilhas nacionalistas pelo território espanhol. Guerrilhas feitas pelos espanhóis contra a presença de tropas francesas em solo espanhol. E Napoleão, o exército francês, acabou conhecendo várias derrotas na Península Ibérica. Isso contribui para um gradativo enfraquecimento das tropas francesas. É preciso destacar que a resistência espanhola ante a dominação francesa, representada pelo rei José Bonaparte, nomeado diretamente por seu irmão Napoleão, foi muito forte em várias regiões da Espanha. Foi um movimento de tendência nacionalista. Os espanhóis utilizaram-se de guerrilhas que desestabilizavam o poderio francês na região e foram fundamentais para o enfraquecimento das forças francesas. Chegamos então ao fim do bloqueio continental. Os fatores que levam a isso são a crise econômica no continente, também a incapacidade francesa de abastecimento do mercado europeu, justamente porque a França não tinha uma industrialização desenvolvida, não tinha a condição de substituir à altura a indústria inglesa. E o outro fator importantíssimo que foi fundamental no colapso do bloqueio continental foi o rompimento da Rússia. 1812, o czar Alexandre I resolve então furar o bloqueio continental. Vai promover a abertura dos portos russos ao comércio com a Inglaterra, porque o czar precisava negociar a sua produção de cereais, precisava vender essa produção para a Inglaterra. Por essa razão que ele vai abandonar o bloqueio continental, vai rasgar o acordo que tinha feito com Napoleão e negociar com a Inglaterra. Napoleão ficou furioso. Napoleão não aceitou. Napoleão considerou isso uma verdadeira ofensa, uma declaração de guerra. E então organizou um gigantesco império, um gigantesco exército, chamado de Grande Armée, ou seja, grande exército, e vai invadir o território do Império Russo. Vai deslocar um grande contingente de soldados com o objetivo de forçar a Rússia a voltar ao bloqueio continental. Então acontece a famosa campanha da Rússia. Os franceses conseguem mobilizar um exército composto de aproximadamente 700 mil soldados. Evidentemente que não eram apenas soldados franceses, eram soldados também de regiões aliadas da França, mas é um contingente expressivo de soldados para a época, cerca de 700 mil soldados, cujo objetivo específico era invadir Moscou,
derrotar as tropas russas e forçar o czar a retornar ao bloqueio continental. A Rússia, evidentemente, que tratou de se defender, organizou uma estratégia de guerra bastante interessante, chamada de terra arrasada. O que é a terra arrasada? Os russos foram abandonando as cidades e destruindo tudo o que havia. As cidades eram incendiadas, a água potável era envenenada. Os franceses avançavam pelo território russo, tendo pouca resistência no seu caminho de avanço, mas não encontravam nem alojamentos, nem água potável, nem comida, nem medicamentos. Napoleão, com o objetivo de marchar o mais rápido possível em direção a Moscou, fez com que seus soldados levassem poucos equipamentos. Napoleão acreditava que a vitória seria rápida, seria conseguida uma vitória fulminante contra os russos, e eles seriam obrigados a voltar a aderir ao bloqueio continental. Ledo engano de Napoleão, porque ele enfrentou essa tática muito bem treinada dos russos, a tática da terra arrasada, que a propósito seria reeditada na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs invadiram o território da então União Soviética. Os soviéticos repetiram a estratégia de 1812, a técnica da terra arrasada, e foi fundamental para a vitória soviética. Veja, 1812, os russos conseguem derrotar o poderoso exército francês. A grande armée é derrotada pela guerrilha, pela brava resistência dos russos e pelo rigoroso inverno. O mesmo fato acontece durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs invadem o território da União Soviética, mas ficam encurraladas diante da técnica de resistência muito eficaz que foi terra arrasada. Napoleão perdeu a campanha da Rússia, Hitler perdeu a campanha, a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. Então, a campanha da Rússia termina com derrota de Napoleão. Napoleão derrotado pelo rigoroso inverno, pela brava resistência dos russos, pelas guerrilhas que o exército russo empreendeu. Veja só que detalhe interessantíssimo. Napoleão marchou em direção a Moscou com cerca de 700 mil soldados e retorna para Paris com cerca de 10% desse contingente. É uma derrota fragorosa, uma derrota humilhante, uma derrota que afetaria de maneira irreversível os destinos do Império Napoleônico, porque Napoleão perdeu seus melhores soldados. As tropas fundamentais, podemos dizer assim, espécies de tropas de elite do exército napoleônico, foram direcionados para o esforço da campanha da Rússia. E, como resultado, nós tivemos essa humilhante derrota dos franceses. Napoleão retorna com pouco mais do que 10% de seus soldados que haviam ido para a campanha da Rússia. É claro que essa derrota influencia decisivamente na derrocada final do Império Napoleônico. A sexta coligação é formada, composta pela Inglaterra, pela Áustria, pela Prússia e pela Rússia. E em outubro de 1813, ocorreu a famosa Batalha de Leipzig, também conhecida como Batalha das Nações. Nessa batalha, o exército napoleônico é derrotado. Por que o exército napoleônico é derrotado? Porque o exército da França estava bastante fragilizado. A campanha da Rússia deixou desdobramentos muito prejudiciais para o exército napoleônico. Napoleão havia perdido seus melhores comandantes, seus soldados mais experientes lá na campanha da Rússia.
Então, no ano seguinte, na batalha em Leipzig, a famosa Batalha das Nações, não teve jeito. E o exército napoleônico acabou derrotado. E Napoleão forçado a assinar uma rendição incondicional. O famoso Tratado de Fontainebleau. Por esse tratado, Napoleão abdicava do trono francês e receberia uma pensão anual no valor de 2 milhões de francos e teria plena soberania sobre a ilha de Elba, próxima a Córcega, que é a ilha onde Napoleão havia nascido. Esse tratado também previa o restabelecimento da dinastia Bourbon na França. A dinastia Bourbon era a família real que governou a França até a Revolução Francesa. Então, o rei Luís XVIII, irmão de Luís XVI, o rei da França guilhotinado na Revolução Francesa, seria conduzido ao trono. E isso ficou determinado nessa rendição de Napoleão logo após sua derrota na Batalha das Nações e a assinatura do Tratado de Fontainebleau. Napoleão então foi exilado para a ilha de Elba, próximo a Córcega. Entretanto, Napoleão ficou pouco tempo lá. Ele fugiu do seu exílio com cerca de 1.200 homens e marchou de volta para a França. Navegou em direção à França e invadiu o território francês com esses 1.200 homens. E aí ocorre um episódio histórico muito interessante, que é conhecido como episódio do Marechal Ney. O Marechal Ney era um dos principais marechais de Napoleão, amigo pessoal de Napoleão. Mas com a queda deste, o Marechal Ney, evidentemente, continuou no exército francês, agora servindo ao rei Luís XVIII. E quando as tropas lideradas por Napoleão se aproximavam de Paris, o Marechal Ney, juntamente com sua tropa, o seu exército, foram destacados para prender Napoleão, ou, se preciso fosse, levar Napoleão preso ou morto. Então, esse era o objetivo das tropas do Marechal Ney, capturar Napoleão vivo ou morto. Quando Napoleão avistou as tropas do Marechal Ney, ele reconheceu seus antigos comandados e se apresentou perante a tropa e disse: soldados, aqui está seu general, aqui está seu imperador. Se é seu objetivo me prender ou me matar, que faça agora. Estou aqui perante todos vocês. Essa atitude de Napoleão foi fantástica perante os soldados que acompanhavam o Marechal Ney, que eles imediatamente se sentiram tocados pela figura do imperador, que tinha uma grande personalidade política, que conseguiu persuadi-los, e eles começaram a celebrar: viva o imperador, viva Napoleão. O Marechal Ney depôs as armas, se apresentou perante Napoleão e pediu que fosse morto, que fosse executado naquele momento, porque ele queria prender Napoleão, ele queria prender o imperador. E Napoleão lhe disse: não, Ney, você é o único aqui presente que iria cumprir sua missão, e eu sou muito grato de você ser esse brilhante marechal. Esta é a chegada triunfal de Napoleão na França. É uma retomada de poder praticamente sem disparar um único tiro. É o retorno ao poder sem conflitos. E nisso o rei, evidentemente, o Luís XVIII, foge da França. E Napoleão se restabelece no poder. E irá governar o país por mais 100 dias. Isso lá no ano de 1815. Diante do retorno de Napoleão ao trono na França, claro que as coligações dos países estrangeiros vão se articular novamente. Inglaterra, Áustria, Prússia,
e Rússia vão mobilizar suas forças para derrotar a Napoleão. Tem então a 7ª coligação formada por esses países que vão enfrentar as tropas napoleônicas na famosa Batalha de Waterloo. Na Batalha de Waterloo, as tropas da 7ª coligação, lideradas por Lord Wellington, conseguiram derrotar o exército napoleônico, que já não era o mesmo de tempos ancestrais, não era o mesmo exército napoleônico, já estava fragilizado, já eram soldados inexperientes, e por mais que Napoleão tivesse um grande talento militar, seria impossível, naquele momento, derrotar as forças superiores, que era justamente a 7ª coligação. Então a Batalha de Waterloo significa a derrota definitiva de Napoleão. Napoleão é derrotado e novamente exilado. Inclusive, Napoleão chegou a tentar um exílio nos Estados Unidos. Napoleão tinha boas relações com o governo republicano dos Estados Unidos. Inclusive, Napoleão negociou com os Estados Unidos a venda da Louisiana. A Louisiana foi vendida aos Estados Unidos por Napoleão. Então, Napoleão esperava conseguir um exílio político nos Estados Unidos, mas não foi concedida a sua vontade. Napoleão foi exilado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico. Napoleão foi mandado para a longínqua ilha de Santa Helena. Napoleão até dizia sobre essa ilha que dizia o seguinte: quando Deus criou o mundo, o diabo defecou justamente na ilha de Santa Helena. Só para você ver como que Napoleão analisava o território onde ele foi mandado para passar os últimos anos de sua vida. Onde ele veio a falecer em 5 de maio de 1821, ao que tudo indica, de problemas ocasionados por um tumor no estômago. Então, morre Napoleão na ilha de Helena no ano de 1821. Na Europa, nós tivemos o Congresso de Viena, que foi justamente uma reunião dos países que derrotaram Napoleão Bonaparte: Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. O Congresso de Viena, na verdade, ele começou a ser organizado logo após a Batalha das Nações, onde a coligação derrotou Napoleão. O objetivo do Congresso de Viena era restaurar a ordem monárquica no continente europeu, restabelecer a situação política europeia anterior à Revolução Francesa. A grande liderança política do Congresso de Viena foi Metternich, embaixador austríaco, mas também são membros com participação significativa o czar da Rússia, Alexandre I, o imperador da Prússia, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III, e também o primeiro-ministro inglês, Castlereagh. O Congresso de Viena, então, visava restabelecer o equilíbrio no continente europeu. Restabelecer, melhor dizendo, a estabilidade política no continente europeu, agitada pelos eventos da Revolução Francesa e também pelas guerras napoleônicas. Olha só as características principais do Congresso de Viena: a restauração monárquica, o restabelecimento do absolutismo monárquico, a reinstalação da aristocracia, a volta da nobreza ao poder. Os princípios básicos que foram levados em consideração, os princípios basilares, eram a legitimidade dos governos,
para promover a restauração do absolutismo, do antigo regime, e também contribuir para a consolidação do equilíbrio europeu, o equilíbrio das forças através de posses entre as potências europeias. E também tivemos a criação da Santa Aliança, que foi justamente uma proposta do czar da Rússia, Alexandre I, que visava eliminar focos nacionalistas e liberais influenciados pelos valores da Revolução Francesa. Santa Aliança, então, iria defender o antigo regime europeu. Em 1818, tivemos a formação da Quádrupla Aliança, composta por Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, que mais tarde recebeu a França como aliada, transformando-se então na chamada Quíntupla Aliança. Isso é o resultado do famoso Congresso de Viena, que tinha o objetivo de restabelecer o mapa político europeu transformado pela Revolução Francesa e também pelas guerras napoleônicas. Ou seja, é um regresso conservador, o chamado Congresso de Viena, que põe fim, definitivamente, à chamada Era Napoleônica. Pois bem, meus amigos, era o que tínhamos para hoje. Espero que nossa aula tenha sido bastante produtiva. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.